Fala, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui de revisão do nosso canal. Professor Douglas falando e, pessoal, a nossa revisão de hoje será para a nossa prova depois de amanhã. Estou gravando essa aula hoje, quarta-feira, dia 15 de maio, é de noite, já são exatamente 19h35 e essa videoaula ela servirá para a nossa prova de sexta, dia 17. Amanhã, quinta, dia 16, nós teremos uma aula presencial lá no colégio e a nossa aula presencial também será uma aula de revisão. Tá? Então essa videoaula aqui, ela é apenas um complemento. Não esqueça e não deixe de estudar o que está no caderno, não deixe de estudar o que nós fazemos em sala de aula, os exercícios que nós fazemos, os TDs que nós resolvemos e também assista as videoaulas, tá bom? Essas videoaulas elas vão ajudar vocês e eu realmente espero que ajudem e que vocês possam aí tirar uma boa nota na prova de sexta, dia 17, tá bem? Pessoal, a nossa prova, ela vai abordar 3 conteúdos: herança e sexo, heretogramas e a segunda lei de Mendel. Segunda lei essa que fala sobre a transmissão de 2 ou mais características ao mesmo tempo, bom? Foi o último assunto que nós vimos, então acredito que ainda esteja um pouco fresco aí na cabeça de todos. Amanhã a gente revisa um pouquinho mais sobre isso. Vamos falar sobre herança e sexo? Maravilha! Quais são os tipos de heranças existentes? Herança ligada ao sexo, herança restrita ao sexo e herança influenciada pelo sexo. Vamos falar aqui da herança ligada ao sexo. O que é essa herança? Essa herança ligada ao sexo é uma herança o quê? Excessiva. Isso quer dizer que a pessoa ela vai nascer com essa herança quando ela tiver um alelo recessivo, um Azinho, lá no cromossomo X. Como assim, Douglas? Cromossomo X? Pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Cromossomos, a espécie humana tem quantos? 46. 23 do pai, 23 da mãe. Quando os 2 últimos cromossomos, o de número 44, 45 e 46, quando o número 45 e 46, quando esses 2 últimos são iguais, ou seja, 2 cromossomos X, a pessoa nasce do sexo feminino. 2 cromossomos X, XX, mulher. Mas quando um cromossomo é o X e o outro é menorzinho, Y, XY, a pessoa nasce do sexo masculino. Então não esqueçam, vulgarmente falando, XX, mulher, XY, homem. Quando você tiver um alelo recessivo ligado ao cromossomo X, essa pessoa tem a herança que é ligada ao sexo. A herança ligada ao sexo é a herança recessiva ligada somente ao cromossomo X. Beleza? Maravilha? Show de bola? Vamos em frente. Essa herança ligada ao sexo, pessoal, ela é uma herança o quê? Materna. É uma herança materna. Quando um homem nasce com essa herança, com essa característica, esse homem herdou essa herança da mãe dele. Foi do pai, não. Porque um homem herda o Y. O Y desse homem passa para os seus filhos. Mas quando esse homem nasce com essa herança ligada ao sexo, esse XAzinho veio da mulher, mãe dele. Então é uma herança materna porque é uma herança que é transmitida de mãe para filho. Exemplo de heranças ligadas ao sexo: daltonismo, hemofilia, coloquei até embaixo aqui, a gente fazia aqui alguns exemplos, mas essas são heranças ligadas ao sexo, heranças maternas, porque o homem herda essa característica da mãe dele, é de mãe para filho. Terceiro, mulheres só nascerão com essa doença se o pai delas for doente. Para um homem ser doente, o que é que ele tem que ter? XAzinho. Esse XAzinho faz esse homem ser doente, ter o daltonismo e a hemofilia. E esse XAzinho é transmitido para as filhas dele. E se esse XAzinho que vier do homem se juntar com um XAzinho vindo da mãe dela, aí essa mulher, ela nascerá com a doença, nascerá com essa herança ligada ao sexo, tá bem? Vamos colocar em prática para ver como é que funciona. Olha para cá, olha aqui para o cantinho aqui, ó, olha aqui para o slide. O que é que nós aprendemos?
Quando nós temos um alelo recessivo ligado ao cromossomo X, nós estamos falando de uma herança ligada ao sexo. Pergunto, esse homem aqui, ele é um homem saudável ou doente? Doente, XAzinho Y, homem doente. Agora, essa mulher aqui, ela é uma mulher saudável ou doente? É uma mulher saudável. Mas, Douglas, tem o XAzinho aqui. Mas a mulher também tem o XAzão. E quem é que manda na parada? É o dominante ou o recessivo? Exato, é o dominante. Então, embora o XAzinho esteja aqui, o XAzão esconde ele. Então, esta mulher, ela é saudável, mas ela é portadora da herança. Se essa mulher tivesse nascido XAzinho e XAzinho aqui também, aí sim ela seria doente. Mas aqui ela é uma mulher saudável, portadora. Se eu cruzar esse homem aqui com essa mulher, o que é que eu vou desenvolver? Mulheres XXX, XAzão, XAzinho e mulheres XAzinho, XAzinho. Essa mulher aqui, pessoal, ó, ela é uma mulher que tem a herança. Ela é uma mulher doente. E essa mulher aqui, ela é doente porque ela herdou um XAzinho do pai dela e herdou o outro XAzinho de quem? Da mãe dela. Por isso que eu disse lá na regra 3. Para uma mulher nascer doente, o pai dela tem que ser doente. Para uma mulher nascer doente, o pai dela tem que ser obrigatoriamente doente, mas a mãe ela pode ser portadora ou também doente. Porque aí, no caso, a mãe tem que ter um XAzinho, seja ela heterozigota ou não. Aí a filha dela também nascerá com a mesma doença que ela, tá certo? A mesma herança. Agora vamos ver os homens. Esse homem aqui, pessoal, ele é um homem saudável. XAzão não é doença, XAzinho é. Então, XAzinho, nós temos aqui um homem doente. E esse XAzinho aqui, ó, que esse homem tem, ele herdou de quem? Foi do pai dele? Não, porque o pai dele foi que ele herdou do pai dele. O Y. Esse XAzinho veio de quem? Da mãe dele. Então, por isso que eu digo na regra 2, é uma herança materna. Os homens nascem doentes por causa da mãe deles, de mãe para filho. Agora, vamos fazer aqui 2 exemplos para a gente ver como é que fica a descendência de um casal que tem ou não a característica que é ligada ao sexo, recessiva, ligada ao cromossomo X. Vamos lá. Vamos pegar aqui um homem doente com uma mulher saudável homozigota. Como é que vai ficar? XAzão, XAzinho, XAzão, XAzinho. Perceba que essas mulheres aqui, elas são saudáveis ou doentes? Exato, são mulheres saudáveis, mas são mulheres o quê? Portadoras. Mas bora ver como é que fica o homem. XAzão Y, XAzão Y. O que é que nós observamos? Esse homem aqui, ele é doente. Mas esse homem, ele não vai dar origem a nenhum filho doente. Os homens desse casal serão saudáveis. As mulheres também serão saudáveis, mas serão mulheres o quê? Portadoras. Bora para outro exemplo, hemofilia. Vamos cruzar aqui um homem saudável com uma mulher doente, XAzinho, XAzinho. XAzinho, XAzão, XAzinho, XAzão, XAzinho. Vamos lá. Essas duas mulheres aqui são saudáveis ou doentes? Exato, são saudáveis, mas são o quê? Exato, portadoras. Mas agora vamos lá. XAzinho com Y, XAzinho com Y. O que é que aconteceu aqui, galera? Todos os homens são doentes. Esse homem ele é saudável, mas é a mulher que é doente. E essa mulher, ela vai dar à luz a todos os homens que ela der à luz serão doentes. É uma herança materna. Tudo bem, pessoal? Show de bola. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês para um fato extremamente importante sobre a herança ligada ao sexo, restrita ligada ao cromossomo X. Essa herança é muito mais provável de acontecer nos homens do que nas mulheres. Nos homens, os homens têm 50% de probabilidade de nascer com esse tipo de herança, enquanto que as mulheres têm apenas 33,3%. Como assim, Douglas? Lembra que para o homem nascer com essa herança ele tem que ser XAzinho Y? Isso quer dizer que se for XAzão, o homem é o quê? Saudável. 100% dividido para 2 vai dar quanto para cada? 50. Então vai ter 50% de probabilidade do homem nascer saudável, sem essa herança, e 50% de probabilidade do homem nascer com essa herança, ou seja, doente, se for uma doença. Agora olha as mulheres.
Essa mulher aqui, ó, ela é saudável ou doente? Saudável. Essa mulher aqui, ela é saudável ou doente? Saudável. Mas ela é o quê? Portadora. Ela nasce doente? Não. Mas ela nasce saudável, mas ela tem a doença no seu organismo, no seu código genético. Essa mulher aqui, ela é saudável ou doente? Doente. 100% dividido para 3, quanto para cada? 33,3. Ora, se 2 desses 3 é saudável, 33 com 33, 66% de ser saudável contra 33 de nascer o quê? Doente. O que é maior, pessoal? 50% ou 33? Exato, 50. Então, esse tipo de herança é muito mais provável de acontecer nos homens do que nas mulheres. E não esqueça, pessoal, se eu estiver falando de uma mulher homozigoto dominante, então essa mulher ela é XAzão, XAzão. Se eu estiver falando de uma mulher homozigoto recessivo, XAzinho, XAzinho. Se eu estiver falando de uma mulher heterozigota, XAzão, XAzinho, tá certo? Isso aqui eu estou pegando uma coisinha lá do começo das aulas de genética, trazendo aqui para cá, para a parte de herança e sexo. Ok? Herança restrita ao sexo é aquela herança recessiva, mas que é ligada ao cromossomo o quê? Y. Quando essa herança recessiva está ligada ao cromossomo Y, nós estamos falando de uma herança restrita. Por que restrita? Porque só vai se manifestar em homens. Só os homens que têm o cromossomo Y, então é uma herança restrita ao sexo. Exemplos de heranças restritas ao sexo: hipertricose auricular, que é o crescimento de pelos na orelha, e o gene SRY, que é o gene encontrado no cromossomo Y, que desenvolve em nós homens as nossas características masculinas. Então é restrita ao sexo quando ela é recessiva, ligada apenas ao cromossomo Y. E por último, influenciada pelo sexo, é aquela herança que se comporta de uma maneira nos homens e de outra maneira nas mulheres. Exemplo de herança influenciada pelo sexo: calvície. Nos homens, o alelo que causa a calvície é um alelo dominante. Então, se o homem tiver o azão dominante, ele nasce calvo. Mas para que a mulher seja calva, ela tem que ter o quê? Recessivo. Então é a mesma, entre aspas, doença, a mesma característica que é dominante no homem, mas é recessiva na mulher. Então percebe-se que nos sexos, nos diferentes sexos, se comporta de maneira diferente, influenciada pelo sexo, pela carga hormonal e por aí vai. Bora ver um exemplo? Olha só, lembre-se, dominante, homem, calvície na mulher, excessivo. Isso quer dizer o quê? Que se o homem fosse XAzão Y, ele nasce o quê? Calvo. Não é dominante? XAzão, calvo. Se o homem for XAzinho Y, não calvo. Na mulher a doença é o quê? A característica é o quê? Recessiva. XAzão, XAzão, não calvo. XAzão, XAzinho, não calva. XAzinho, XAzinho, calva. Eu tenho aqui 33% de probabilidade de uma mulher nascer calva contra 50% de probabilidade do homem nascer calvo. O que é maior, 33 ou 50? 50. Então é por isso que nós vemos por aí muito mais homens calvos do que mulheres calvas. É bem mais raro de acontecer. E o que é que acontece quando eu cruzo um homem não calvo com uma mulher também não calva, mas portadora? Olha o que é que vai acontecer. Uma mulher não calva, mas portadora. E essa mulher é o quê? Exato, calva. Esse homem, ele é calvo ou não? Ele é calvo. E esse homem aqui, ele é calvo ou não? Ele não é calvo. Olha que interessante. O homem não é calvo, a mulher não é calva, mas terão filhos, poderão ter filhos o quê? Poderão ter filhos, na verdade aqui. Terão filhos calvos. Olha que interessante. Pois é, tranquilo? Alguma dúvida? Não se esqueça, qualquer dúvida, leva lá sua dúvida para a nossa aula de amanhã e pode me perturbar pelo WhatsApp, que se eu souber eu lhe ajudo na hora, tá certo? Vamos lá. Mudando de assunto, heredrogramas. Heredrogramas, senhoras e senhores, são como se fosse um esquema representativo que indica a descendência, os descendentes, as famílias, os casais, as circunstâncias, as situações especiais e por aí vai. Todo esse desenho que você está vendo aqui é um heredograma. Nós vimos isso em sala de aula
assim como também vimos que é importante a gente saber o significado de quê? Dos símbolos. Quando nós temos quadrados aí, o que é que representam? Homens. Círculos, mulheres. Losangos é quando o sexo não é determinado, não é definido. Sexo indefinido. Aqui, ó. Losangos, sexo indefinido. Círculos, mulheres. Quadrados, homens. E quando nós temos quadrados, círculos e losangos pintados de preto, os mais escuros, é que tem algum indivíduo afetado por alguma característica que é geralmente o que o problema quer. Quando nós tivermos quadrados, círculos e losangos cortados no meio, é que morreu. Quando nós tivermos um círculo unido com um quadrado por um traço, nós estamos falando de um casal. Quando nós temos um quadrado unido a um círculo e dele parte outros traços com outros símbolos, nós estamos falando de uma família. Ou seja, esse homem casou com essa mulher e tiveram 3 filhos, um homem e 2 mulheres. Mas lembre-se, da esquerda para a direita está a ordem de quê? Dos nascimentos. Esse foi o primeiro que nasceu, seguido desse, e essa aqui é a caçula. Da esquerda para a direita, a ordem de nascimentos. Esses símbolos aqui, pessoal, indicam o quê? Os gêmeos. Tem um traço aqui no meio desse? Não. E desse? Não. E desse? Não. Se não tiver um traço no meio, nós estamos falando de gêmeos fraternos. Gêmeos bivitelinos. Gêmeos que nasceram de 2 placentas, 2 fecundações, 2 ovos e 2 espermatozoides. Agora, se os símbolos estiverem unidos por um traço, gêmeos idênticos, que nasceram da mesma placenta, de um óvulo, de um espermatozoide, de uma única fecundação. Os gêmeos fraternos, de 2 placentas, podem ser um homem ou uma mulher, 2 mulheres ou 2 homens. Mas os gêmeos idênticos serão 2 homens e 2 mulheres sempre, nunca serão de sexos diferentes. Quando eu tiver um quadrado unido com um círculo por 2 traços, consanguinidade, quer dizer que esses dois aqui são o quê? Parentes próximos, primos, por exemplo, próximos. Quando um quadrado estiver unido por um círculo cortado no meio, a gente está falando de um divórcio, houve uma separação. E quando um quadrado estiver unido a um círculo por uma linha pontilhada, é que nós estamos falando aqui de quê? De uma relação extraconjugal. Houve uma traição aqui. Esse aqui traiu a mulher dele, ou essa aqui traiu o homem dela, e os dois resolveram ter uma relação extraconjugal. Sabendo disso, pessoal, me diga uma coisa. Esse aqui, ó, pintado de preto, ele é um indivíduo o quê? Afetado. Homem ou mulher? Mulher, afetado. Tem uma característica aqui que os outros não têm. Esse também tem essa característica, esse também tem essa característica. Homem, homem, mulher. Agora me diga uma coisa. Esse homem casou com essa mulher. Tiveram quantos filhos? 3, exato, ó. Um homem e 2 mulheres. Esse homem aqui, ele é afetado, não é? Ó, tem a mesma característica que a mãe dele. Esse homem casou com uma mulher. Tiveram quantos filhos? 2 mulheres. Só que essa mulher aqui fez casal com um homem. E o que é que tem de interessante aqui nos dois aqui, ó? São parentes próximos, ó, as 2 linhas, ó. Mas esses 2 aqui, tá? Tiveram 2 filhos. Um nasceu com uma característica, que esse aqui tem, e esse aqui o sexo não é indeterminado. Agora, o mais legal, pessoal, é que essa mulher aqui, número 3, ela tem quantos irmãos? 1, 2, 3, 4. Quem são os pais do número 3 aqui? Você consegue dizer? Não. Por que não? Porque não tem dizendo, ó, quem são os pais dessas crianças aqui, ó. Esses descendentes aqui, o heredograma não fala quem são os pais. Então, esta mulher, esses 2 gêmeos aqui, fraternos, esse homem e essa mulher, o heredograma não fala quem são os pais. Só fala que essa mulher tem 4 irmãos. E desses 4 irmãos, 2 são gêmeos. E que essa mulher casou com um homem e esse casal aqui não teve descendência. Simples assim. Compreendido, pessoal? Beleza mesmo? Então, olha só para esse exemplo mesmo que nós fizemos em sala de aula. Vamos responder ele aqui? Vamos revisar? Atenção. Pergunta de número 1. Versão brasileira, Gota Mágica, São Paulo. Quantos homens e quantas mulheres tem? Vamos contar os homens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 homens. 8 homens. Quantas mulheres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mulheres. Tudo bem até agora? Facílimo. Pergunta de número 2. Identifique a geração e o número dos indivíduos afetados. Como é que eu vou saber disso? É só olhar para o heredograma. Esse heredograma, pessoal, ele está bem facinho, porque ele já diz qual é a geração, ó. Essa aqui é a geração 1,
geração 2, geração 3. O número da geração sempre em algarismos romanos. A geração 1 é essa primeira linha aqui, ó. A geração 2 é essa segunda linha. E a geração 3 é essa terceira linha aqui, ó. Sempre numerando da esquerda para a direita. Da esquerda é o número 1, começando do 1 em diante. Então, olha só. Geração 3, indivíduo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Geração 2, indivíduo 1, 2, 3, 4, 5. Geração 1, indivíduo 1, indivíduo 2. Qual é a identificação dos indivíduos afetados? Esse aqui é afetado, né? Ó. Qual é a geração dele? 1, 2. Como é que eu escrevo isso, Douglas? Assim, ó. Indivíduo da geração 1 em algarismo romano, traço número 2. Faz de novo, Douglas. Olha só. Esse aqui, ó, ele é afetado também. Qual é a geração dele? 3. Como é que eu escrevo isso? Geração 3 em algarismo romano, traço número 5. Esses são os afetados. Tem mais? Tem. Só coloquei aqui 2 exemplos que sempre são escritos da mesma forma. Pergunta de número 3. Essa característica, ela é dominante ou recessiva? Pessoal, ela é dominante. Características dominantes não pulam gerações. Características dominantes não pulam gerações. Na geração 1 aí, tem algum afetado? Tem. Na geração 2 tem? Tem. Na geração 3 tem? Tem. Quando você tiver afetados em todas as gerações, é porque a característica ela é o quê? Dominante. Se pular uma geração é o quê? Recessiva. Então, recessiva, pulam gerações, ok? Então, se não está pulando aí nesse eletrograma, a característica ela é o quê? Dominante. Então, quer dizer que esse aqui ele tem um azão, esse aqui tem um azão, esse tem um azão, esse tem um azão, esse tem um azão, esse tem um azão. E o outro, Douglas? Por que você não coloca outro azão aí? Por que não? Porque esse aí que está afetado, eu só sei que ele é azão. Agora eu não sei se é azão ou azão azinho. Vou ter que descobrir agora. Mas uma coisa eu sei. Se os afetados podem ser azão ou azão azinho, o que é que sobra para os não afetados? Só sobra uma coisa. O quê? Azinho. Então os não afetados, todos eles eu tenho absoluta certeza que é o quê? Azinho. Todos os não afetados são azinho. É a única certeza que eu tenho. Os não afetados são azinho. Agora fica a dúvida. E os afetados? São azão ou azinho? Bem, a gente vai ter que fazer uma pequena correção aqui, pessoal, porque assim, quando a característica ela é dominante, eu vou ter que olhar de um por um para saber se é azão ou azinho. Aí eu descobri um. Quer dizer que os outros são tudo igual? Não. Você pode ter um afetado azão e lá embaixo você pode ter um afetado azinho. É uma pequena correção, inclusive, que eu esqueci de mencionar na aula passada. Para saber, faça o seguinte, olhe para esse indivíduo aqui, ó. Esse indivíduo ele é o quê? Azinho. Esse indivíduo aqui, que eu circulei, ele é filho de quem? Desse, que eu sei que é azinho, e desse que é azão alguma coisa. Mas me diga uma coisa, se esse cara aqui, 2, for assim, tem como eu juntar esse com esse para nascer esse? Não. Porque na hora que eu juntar esse com esse, vai dar tudo o quê? Azinho. E esse cara é o quê? Azinho. Então a única coisa que sobra é que essa mulher aqui, ela seja o quê? Azinho. Aí sim, quando eu juntar esse com esse, vai dar esse. Ok? Aí, Douglas, eu achei que esse afetado aqui, ele é azinho. Os outros afetados também são azinho? Nem sempre. Por isso que eu disse, vamos olhar de um por um. Ok? Vamos continuar. Vamos olhar para esse filho aqui, ó. Esse filho aqui. Posso olhar para esse aqui ou para esse? Esses filhos são o quê? Também azinho. Me diga uma coisa. Se esse aqui fosse azão e esse aqui fosse azão, esses dois fossem azão, esses dois pretos fossem azão, teria como nascer azinho? Não. Mas, Douglas, se fosse um azão e o outro fosse azinho, teria como nascer esse aqui? Não. Porque na hora que eu juntar esse com esse, vai nascer azinho? Também não. Então a única coisa que me sobra é que este outro aqui, ele também seja o quê? Azinho. Porque aí na hora que eu juntar esse azinho com esse azinho, vai nascer os azinho.
tá? Então, realmente, esses dois aqui, eles também são o quê? Azão, azim. Tá faltando algum azão aí pra gente encontrar? Tá, ó, esses dois aqui, ó, esse aqui e esse aqui. Mesma situação, pessoal. Olha os filhos desse casal aqui, azim, azim. Se os filhos são azim, azim, então significa que o pai, no caso aqui, o homem, ele também é o quê? Azão, azim. Porque na hora que eu juntar esse com esse, vai dar azim, azim. Perfeito? Agora, olha que interessante. Esses dois aqui, ó, eles são azão, azão ou azão, azim? Ah, e Douglas são azão, azim, porque os outros pretos tudinho azão, azim. Não. Eu não tenho certeza. Porque na hora que eu juntar esse azão com esse azão, pode nascer um azão, azão aqui. Mas se eu juntar esse azão com esse azinho, ele também vai nascer afetado. Então esses dois aqui, eu não tenho certeza se eles são azão, azão ou azão, azim. Pode ser azão, azão ou azão, azim. Tanto o número 4 como o número 5. Então a única certeza que eu tenho é que esse aqui é azão, azim. Esse aqui é azão, azim. Esses dois são azão, azim. Mas esses dois aqui eu não tenho certeza se é azão, azão ou azão, azim. Vocês podem lidar com isso em algum problema e não se preocupe, fique tranquilo que amanhã na nossa revisão a gente vai falar sobre isso aqui com mais calma, com mais delicadeza, para vocês perceberem realmente que não dá para ter certeza que esses dois aqui são azão, azão ou azão, azim, tá certo? Questão de número 4. Qual é o genótipo dos indivíduos afetados? Qual é o genótipo deles? Esse aqui eu sei que é azão, azim. Esse aqui eu sei que é azão, azim. Esses dois também. Esse aqui eu tenho certeza? Não. Então eu só tenho certeza dos que eu falei anteriormente. Esses dois aqui eu não tenho certeza. Tá certo? Pergunta de número 5 e última. A característica é autossômica ou ligada ao sexo? Pessoal, nesse eletrograma, existem homens afetados? Sim. Existem mulheres afetadas? Sim. Então, quando tem homens e mulheres afetados, a característica é o quê? Autossômica. Mas quando eu tenho só homens ou só mulheres, a característica ela é ligada ao sexo. Show? Maravilha? Olha só este exemplo aqui, tá bem? Já eu dou um tempinho, tá? Se daqui a pouco. Quando eu terminar isso aqui, você pode dar uma pausa nesse vídeo, vá tomar uma água, vá no banheiro, respire algum pouco, coma algo e depois volte para a gente encerrar nossa videoaula falando sobre a segunda lei de Mendel. Olha só esse exemplo, pessoal. Primeira questão. Quantos homens e quantas mulheres tem aí, galera? Vamos lá. 3, 2, 1, vai. Isso. Homem, 1, 2, 3, 4 homens. Mulheres, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mulheres. Confere, galera? Show de bola. Deixa eu apagar aqui. Fácil. Pergunta de número 2. Identifica a geração e o número dos indivíduos afetados. Tá vendo aí as gerações, que nem no exemplo anterior? Ou o número dos indivíduos? Claro que não. Essa é a geração 1, essa é a geração 2, essa é a geração 3. Da esquerda para a direita eu conto. Esse é o 1, esse é o 2. Esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4. Esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4. Qual é a identificação dos afetados? Quem é o afetado? Esse aqui, ó. Geração 2, número 2. Geração 3, número 3. Pergunta de número 3. A característica ela é dominante ou recessiva? Que vai ser mais fácil. Ela é o quê? Recessiva. Por que recessiva? Essa geração tem? Tem. Essa geração tem? Tem. Essa aqui tem? Não. Então essa característica ela é o quê? Recessiva. Por que eu disse que é mais fácil do que a anterior? Porque a anterior a característica era o quê? Dominante. Então se é dominante pode ser azão, azão ou azão, azim. Mas se a característica é recessiva, só pode ser uma. Qual é? Azim, azim. Então a característica aqui ela é recessiva. Qual é? Pergunta número 4, ó. Qual é o genótipo dos indivíduos afetados? Azim, azim. Mas vamos lá, será que tinha como a gente descobrir qual é o genótipo dos não afetados? Dá sim, galera, vamos lá. Os não afetados, se azim, azim é afetado, então os não afetados podem ser azão alguma coisa, que eu não sei. Azão alguma coisa, azão alguma coisa, azão alguma coisa, azão também alguma coisa, esse também e esse também. Show? Olha pra cá. Esse indivíduo ele é o quê? Azim, azim.
Ele é filho de quem? Dessa mulher com esse homem. Essa mulher e esse homem tem que ser azão o que para isso aqui nascer? Exato. Esse homem e essa mulher tem que ser azão, azim. Porque na hora que eu juntar esse azim com esse azim, esse aqui nasce. Tudo bem? Maravilha? Beleza. Agora vamos olhar para esse outro filho aqui, ó. Azim, azim. Ele é filho de quem? Desse homem com essa mulher. Para esse homem nascer, esse homem e essa mulher tem que ser o que também? Exato. Azão, azim, azão, azinho. Beleza? Maravilha. Agora, muito cuidado com o que eu vou mostrar aqui agora. Qual é o genótipo desse aqui? Exatamente. O genótipo desse aqui, ele é azim, azão, azim. Maria, coisa feia, deixa eu corrigir aqui. Azão, azim. Certeza. Agora, certeza por quê? Porque nós temos aqui um homem que é casado com uma mulher que é o quê? Azão, azim. Bem, uma coisa eu sei, essa mulher aqui, ela não é azim, azim porque ela é saudável. Então, essa mulher, ela é azão, azão ou azão, azim. Me diga uma coisa, se esse homem aqui for azão, azão, tá? Na hora que eu juntar esse homem aqui desse jeito com essa mulher aqui, vai nascer o que, filho? Azão, azim. Mas aí vamos supor que este homem seja azão, azim, tá? Na hora que eu juntar esse azinho com esse azinho, vai nascer uma pessoa doente. Essa pessoa é doente? Não, é saudável. Então, mas se eu juntar esse azão com esse azinho, vai dar o que também? Azão, azinho. A que conclusão eu chego, galera? Que independente desse homem ser azão, azão ou azão, azim, essa pessoa ela vai ser o quê? Azão, azim. Não tem como ser azão, azão, porque o outro não tem nenhum dominante. Se esse aqui tivesse um dominante e aqui também tivesse um dominante, aí esse aqui poderia ser azão, azão. Mas esse aqui tem dois azim, então esse aqui só tem um azim, então consequentemente, independente de ser homozigoto ou heterozigoto, esse indivíduo aqui ele vai nascer heterozigoto, tá certo? Então a única incerteza que eu tenho é desse indivíduo aqui, ó. Esse indivíduo aqui, galera, eu não tenho certeza se ele é azão, azão ou azão, azinho. Os outros todos eu tenho certeza. Ou melhor, os outros nem tanto, né? Esse aqui eu também não tenho certeza, né? Esse aqui eu também não tenho certeza. E esse aqui eu também não tenho certeza. Deixa eu conferir. Exatamente, a gente não tem certeza se esses dois aqui, qual é o genótipo deles. Tá, beleza? Como eu prometi, pessoal, vamos dar um tempo, tá bom? Dá uma pausa nesse vídeo. Vai lá tomar uma água, vá no banheiro, coma alguma coisa, respire um pouco e já já a gente volta. E aí, galera, pronto? Deu tempo? Espero que sejam melhores. Pedi para vocês pausarem o vídeo, achando que eu tinha terminado, mas não terminei. Vacilei, foi vacilo meu, desculpa. Falta a questão 5 e 6. Questão número 5, vocês vão tirar de letra. Essa característica aí, ela é autossômica ou ligada ao sexo? Exatamente, é uma característica autossômica. Por quê? Porque é uma doença, é uma característica que se manifesta em mulheres e em homens. Mulheres e homens, característica autossômica. Se for só homem ou só mulher, seria o quê? Ligada ao sexo. Pergunta número 6. Qual é a probabilidade do indivíduo 3 de número 2 ser azão, azim? Cadê o indivíduo de 3 número 2? Tá aqui, ó. Deixa eu colocar numa cor aqui, ó. Da geração 3, indivíduo 2. Esse aqui, ó. Qual é a probabilidade deste indivíduo aqui ser azão, azim? Lembra do que eu disse agora há pouco? A gente tem certeza sobre qual é o genótipo dele, se é azão, 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 azim? Não, não temos. Mas eu posso descobrir qual é a probabilidade dele ser azão, azim. Pergunta a vocês, pessoal, esse indivíduo aqui, ele é filho de quem? Desse cara com essa mulher. Esse cara aí, o pai dele é o quê? Azão, azim. A mãe dele é o quê? Azão, azim. Quando a gente fizer esse cruzamento, como é que vai ser a descendência do casal? A descendência do casal vai ser azão, 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 azim, azão, azim e azim, azim. Uma coisa é certa, azim, azim não é. Porque se fosse azim, azim nasceria o quê? Exato, afetado, e seria da cor preta. É preto? Não, é branco. Certo? Sobrou só 3. 100% dividido para 3 dá quanto? Exato, 33,3. Então, vamos lá. Esse aqui e esse aqui. Vamos nós. Azão, azão. Qual é a probabilidade de nascer azão, azão aqui no caso? Exato, 33,3% de nascer azão, azão.
Qual é a probabilidade de nascer Azão, Azim? São duas. 33 com 33 vai dar 66,7%. Então, a probabilidade desse indivíduo 3 de número 2 aqui nascer Azão, Azim é de 66,7%. Não se esqueça, cortei o Azim, Azim por quê? Porque se fosse assim, ele nasceria doente. Como ele não é, como ele não tem a característica, ele vai nascer, eu já descarto essa probabilidade, ok? Agora sim, galera, dá uma respirada funda. Esse é o nosso último slide, o nosso último assunto, segunda lei de Mendel. O que é que eu tenho que cuidar com relação a isso? O que é que eu não posso me esquecer? Nós estamos falando da transmissão de duas ou mais características ao mesmo tempo. E quando eu falo da transmissão de duas ou mais características ao mesmo tempo, eu tenho que primeiro procurar saber como é que vai ser, como serão os gametas dos indivíduos que formarão aquele casal, aquele cruzamento. Vamos imaginar o seguinte, vamos usar ervilhas, fazer que nem Mendel, tá? Utilizar ervilhas. Ele usou ervilha por vários motivos, e uma delas é que as ervilhas tinham várias características, como por exemplo, a sua forma, a sua cor, a flor da planta, a forma da vagem e até mesmo a sua cor. Mendel descobriu que quando a semente ela nascia lisa, essa semente ela era o quê? Essa característica ela era o quê? Dominante. Então você já está feio de saber disso. Se a semente lisa ela é dominante, então uma semente lisa ela pode ser azão, azão ou azão, azinho. E a rugosa é o quê? Recessiva. A rugosa é recessiva. Se ela é recessiva, só pode ser o quê? Azim, azim. Se for azão, azão é o que, galera? Liso. Se for azão, azim, liso. Como é que eu vou diferenciar as duas? Uma semente lisa, homozigoto, azão, azão. Uma semente lisa, heterozigoto, azão, azim. Uma semente rugosa, só vai ser o que? Azim, azim. Olha para a cor. Quando a semente for amarela, é dominante. Então pode ser o que? Azão, azão. Ou melhor, vamos usar outras letras, tá bom? Para a forma da semente, vamos usar a letra A. Para a cor da semente, letra B. Para a cor da semente, letra C. Para a forma da vagem, letra D. E para a cor da vagem, letra E. Então, a semente amarela, ela é o que? Dominante. Então, ela pode ser Bzão, Bzão ou Bzão, Bzinho. E se a semente for verde, ela é o que? Recessiva. Então, só pode ser o que? Bzinho, Bzinho. Quando a flor ela for da cor púrpura, púrpura é o quê? Dominante. Então vai ser Czão, Czão ou Czão, Czinho. E se a flor for branca, recessiva vai ser o quê? Czinho, Czinho. Deu para entender? Beleza. Dominante só pode ser de duas formas diferentes. Recessiva, só uma. Olha o que é que essa questão diz. Como é que vai ser a descendência de ervilhas com sementes rugosas? Semente rugosa. Qual é o genótipo de uma semente rugosa? Aqui, ó, semente rugosa, qual é o genótipo dela? Azim, azim. Então eu sei que uma semente é azim, azim. Ela é rugosa, mas essa mesma planta ela tem a flor o quê? Púrpura heterozigota. Para ser púrpura é o quê? Dominante. Mas dominante pode ser Czão, Czão ou Czão, Czinho. Mas a questão está dizendo que ela é o quê? Heterozigota. Então vai ser o que? Czão, Czinho. Então eu sei que essa primeira planta, ela é rugosa, azão, azim, azim, e ela tem a flor púrpura heterozigota, Czão, Czinho. Essa é a primeira planta. Já a segunda planta, ela tem sementes lisas heterozigotas. Se é lisa é o que? Dominante. Se ela é lisa heterozigota, vai ser o que? Azão, azim. Semente lisa heterozigota. E flor púrpura heterozigota. Flor púrpura heterozigota vai ser como de novo? Czão, Czinho. Ok, pessoal? Beleza. Bora ver como é que vai ser os gametas do primeiro indivíduo. Primeiro indivíduo é o quê? Azim, azim, Czão, Czinho. Esse indivíduo, pessoal, ele vai produzir gametas. Vamos ver como é que vai ser os gametas desse indivíduo? Você junta o primeiro alelo com o primeiro alelo daqui. Vai dar o quê? Azim, Czão. O primeiro alelo daqui com o segundo daqui. Azim, Czinho. O primeiro daqui com o primeiro de cá. Azim, Czão. O primeiro de cá com o primeiro daqui. Azim, Czinho. Tá?
Já respondendo essa questão aqui, pessoal, quantos gametas diferentes cada indivíduo da geração 1 produzirá? O primeiro indivíduo, você descobriu que ele é o quê? Azinho, azinho, Czão, Czim. E você percebeu aqui que ele produziu quantos gametas? 4 foi? Não, pessoal, produziu 2 gametas diferentes. Porque esse gameta é igual a esse. Então eu tenho 1. Esse gameta é igual a esse. Então eu tenho quantos? 2. Então esse indivíduo ele produziu 2 gametas diferentes uns dos outros. Tá bom? Agora o outro indivíduo, você achou que ele é como? Vou colocar aqui embaixo, ó. Azão, Azim, Czão, Czim. Bora ver como é que vai ser os gametas desse indivíduo. Vamos lá. Primeiro gameta, esse com esse, Azão, Czão. Esse com esse, Azão, Czim. Esse com esse, Azim, Czão. Esse com esse, Azim, Czim. Agora eu pergunto, esse indivíduo aqui, ele produziu quantos gametas? Ele produziu 4 gametas. Um que é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse. Então esse indivíduo, Azão, Azim, Czão, Czim, ele produziu 4 gametas diferentes. E se eu cruzar esses dois indivíduos, como é que vai ser a descendência dele? Vamos lá. Pegue os gametas de cada. Vou colocar aqui, ó. Vamos pegar o primeiro indivíduo. Primeiro gameta, Azim, Czão. Segundo gameta, Azim, Czim. Terceiro gameta, Azim, Czão. Quarto gameta, Azim, Czim. Agora o outro indivíduo, esse, Azão, Czão. Azão, Czim. Azim, Czão. Azim, Czim. Ok? Agora vamos fazer o seguinte. Junta aí os gametas. Juntou? Vai, veja aí se ficou igual ao que eu vou mostrar aqui agora. Esse primeiro indivíduo ele será Azão, Azim, Czão, Czim. Confere aí com o seu. Se quiser dar uma pausa agora para fazer o restante, pausa aí. Pronto? Terminou? Agora vamos ver os próximos. O outro aí foi o quê? Azão, Czim, Czão, Czim. Azão, Azim, Czão, Czão. Azão, Azim, Czão, Czim. Confere aí. Beleza. Bora ver o próximo. Azão, Azim, Czão, Czim. Azão, Azim, Czim, Czim. Tá batendo aí? Maravilha. Espero que esteja dando certo. Azão, Azim, Czão, Czim. Azão, Azim, Czim, Czim. Tudo certo? Próximo. Azim, Azim, Czão, Czão. Azim, Azim, Czão, Czim. Azim, Azim, Czão, Czão. Azim, Azim, Czão, Czim. Última linha. Azim, Azim, Czão, Czim. Azim, Azim, Czim. Opa, errei errando aqui, ó. Azim, Azim, Czim, Czim. Azim, Azim, Czão, Czim. Azim, Azim, Czim, Czim. Tá certo? Vamos fazer o seguinte, vou apagar essa questão aqui, tá bom? Vou apagar essa questão aqui, deixa eu ver se eu consigo apagar aqui rapidinho para vocês, porque eu vou trocar essa questão aqui, tá certo? Vou fazer uma igual a essa com vocês na revisão de amanhã, mas eu vou apagar essa aqui, porque eu vou usar esse espaço para a gente responder só uma perguntinha e finalizar por hoje. Qual é a probabilidade desse casal que você acabou de fazer aqui de ter indivíduos Azim, Azim, Czim, Czim, Czim? Qual é a probabilidade? Procura aí para mim se tem algum indivíduo desse gênero. Vamos lá? Procurou? Vamos lá. Vai ter, nós temos aqui 1, Azim, Azim, Czim, Czim. 2, Azim, Azim, Czim, Czim. Tem mais algum desse mesmo genótipo? Não, eu só tenho 2. Então, a probabilidade de nascer Azim, Azim, Czim, Czim é de 2 sobre 16. Por que 16? Porque o total é quanto? 16. Quantos desses 16 nasceram do jeito que eu quero? 2. 2 sobre 16. Que simplificado vai dar quanto? 1 sobre 8. Perfeito, pessoal. Agora, qual é a probabilidade de nascer indivíduos Azão, Azim, Czão, Czim? Bora ver quantos tem? Vamos lá. Eu tenho 1 aqui. Eu tenho 2 aqui, eu tenho, deixa eu ver se tem mais algum, tem outro aqui, 3 aqui, e tem outro aqui, ó, 4 aqui. Eu tenho 4 indivíduos com esse genótipo. Então, Azão, Azim, Czão, Czim, eu tenho 4 sobre 16. Que simplificado vai dar quanto? 1 sobre 4. Ok, pessoal. Ufa, hein?
uma viagem e tanto. Mais uma coisa eu lhes prometo, pessoal. Essa é a nossa última aula de genética, tá bom? E mais uma vez, estou rezando aqui nesse momento para que vocês possam, nessa prova de sexta aí, tirar uma boa nota, tá? Estou torcendo muito mesmo, estou com esperança. Acredito em vocês. Até a próxima.